Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar a respeito de um cara que eu gosto muito da história dele. Ele é simplesmente um dos caras mais casca-grossa da Bíblia e ele era todo errado e eu me identifico muito com Davi. Vou tentar demonstrar pra vocês como eu acho que Davi era tático e um cara com uma inteligência militar muito bacana da gente estudar. É depois da vinheta, conto com vocês. Eu gostaria de pedir para você se inscrever, ativar o sininho de notificação e aí, se possível, dar um like se você gostar no decorrer do vídeo. Quem não conhece a história de Davi contra Golias, há uma lição fundamental embutida nessa história, que pode ser muito útil para ajudar a pensar em ações operacionais e estratégicas. Quando Davi decidiu enfrentar Golias, o rei Saul o vestiu com uma armadura de guerra, um monte de armas equivalentes às que Golias e os filisteus usavam nas batalhas. Mas com todo aquele peso do equipamento, Davi, que era um pastor de ovelhas, não conseguiu sequer andar. Mas de forma calculada, o jovem preferiu abdicar dos equipamentos e escolheu uma ferramenta de ataque que ele manejava com muita destreza: uma funda. Funda, também conhecida como fundíbulo, é uma arma de arremesso constituída por uma correia ou uma corda dobrada em cujo centro é colocado o objeto que se deseja lançar. Uma das mais antigas e primitivas armas feitas pelo homem. Seu uso é registrado entre povos primitivos da antiguidade, tais como gregos e hebreus, e teriam sido criadas cerca do ano 600 a.C. Alguns arremessos podem chegar a uma energia superior a 1000 libras-pé, ou 407 joules, o que equivale mais ou menos a 340 km por hora. Para ilustrar isso, vou lhes contar a respeito de dois arqueólogos escoceses, John Reid e Andrew Nicholson, que, trabalhando em um sítio arqueológico de um antigo campo de batalha no sudoeste da Escócia, encontraram balas de cerâmica que eram lançadas por fundas que podiam causar devastação igual a de um revólver calibre 44. Vários crânios de esqueletos achados pelos arqueólogos demonstravam a capacidade de estrago dessas fundas em campos de batalha. Voltando à batalha de Davi contra Golias, Davi então traçou uma linha de combate. Tomou então 5 pedras no seu alforje de pastor e carregou a sua funda. Se posicionando primeiro, correu para encurtar a distância entre Golias, usando assim o fator surpresa para não dar tempo de seu inimigo pensar. Ele apostou que a agilidade e destreza superariam a força, e ele estava certo. Mas enfim, certo dia, Israel estava cercada, Saul era um rei daquele lugar. E o Davi, ele era uma espécie de cara do iFood, mano. Ele levava as comidas para os irmãos que estavam em batalha. E eu sei até que comida que era. Pasta de figo, queijos e pães. E até brigavam com ele. Falaram, meu, o que você tá fazendo aqui? Você tá maluco, meu? Sai daqui, você é moleque. E ele ficava indo todo dia lá. E tinha um maluco do outro lado dos inimigos de Israel, né? Israel estava cercado e tinha tido um impasse. Então um cara de 2,90 m, forte pra caramba, com uma lança gigante, começou a ameaçar Israel. Falou, não, se tiver um homem aí pra me enfrentar, a gente resolve a batalha aqui, nós dois, e quem vencer ganha os espólios de guerra do outro e acabou, na honra. E eu imagino, cara, que era uma coisa tremenda, era tipo uns malucos do outro lado com colete tático, ou visão noturna, 762, é mais ou menos a proporção. Contextualização pra mim é essa, né? E o Davi com 22zinho, né? Calma que nós vamos chegar lá. Aí, cara, ele vai e troca uma ideia com o rei. Chegou e falou, ó, meu, o negócio é o seguinte, tem um cara lá, e aí, vocês vão fazer o quê? E o rei falou, meu, guarde-se a sua insignificância, né? Ele falou, não, eu vou lá, mano. Vou lá e vou quebrar tudo. Aí o rei falou assim pra ele, o cara vai te comer, meu, vai te arrebentar. Ele falou, não, deixa comigo que eu tô com Deus de Israel, e contou umas histórias lá pro Saul que ele tinha matado um leão, tinha matado um urso, que vinham para cima das ovelhas dele. E essa parte é muito interessante, porque Davi era uma espécie de iceberg. Você só conseguia ver a ponta, você não sabia o que tinha para baixo do cara. Aí que eu acho que mora o cerne desse vídeo e da minha observação. O cara treinava o tempo todo pastor de ovelhas, era um exímio artesão. As fundas eram feitas por ele, as sandálias de couro, as cordas, o bastão que ele tinha. Com certeza absoluta, Davi tinha
uma lâmina com ele para uma defesa rápida, precisa ali, para uma coisa mais imediata, né? Que eu acredito que o backup dele era uma lâmina pequena, algo tipo que a gente vê nesse vídeo agora. Aproveito para perguntar aqui para vocês que são do EDC e do sobrevivencialismo, que tipo de backup vocês têm? Vocês usam canivete, lâmina, fixed blade? Comenta aqui embaixo. Eu acho legal porque o instinto humano ele nunca muda. Com ele não devia ser diferente. Os pastores artesãos dessa época construíam instrumentos musicais, utensílios de cozinha, de cerâmica, barro, e eram os caras que se preparavam o dia inteiro. Davi era um cara, na minha opinião, um gray man. Ele era uma espécie de cara que você não lia que ele era perigoso. O cara que era extremamente treinado, pastorzinho de ovelha, do Oriente Médio, porque você dá pro cara, dá nada, velho. No tempo livre dele, ele devia treinar o tempo todo aquele instrumento, aquela funda, né? E treinar mira, destreza, usar várias ao mesmo tempo, sequência. E treinando todas as suas aptidões e capacidades, o cara acabou se tornando uma espécie de Jason Bourne da Bíblia. Ocorre que ao fim do combate entre um adolescente de 17 anos e o guerreiro com uma força descomunal, o menor venceu o maior. Após essa batalha, Davi viria a se tornar um símbolo de destreza e luta por séculos e séculos. Em 1993, uma escavação dirigida pelo arqueólogo israelense Avraham Bingham descobriu em Tel Dan, no norte de Israel, uma laje de pedra do século IX a.C. que forneceu a primeira evidência histórica sobre o rei Davi. A estela de Tel Dan, como ficou conhecida, contém uma inscrição fragmentada comemorando a vitória de um rei arameu sobre seus dois vizinhos do sul, o rei de Israel e o rei da casa de Davi. No texto cuidadosamente gravado em caracteres aramaicos nítidos, o rei arameu gaba-se de que ele, sob orientação divina do seu deus Hadad, venceu vários milhares de cavaleiros israelitas, e isso teria acontecido em alguns reinados após a morte do monarca Davi. E então tem evidências de que essa parada aconteceu, cara. Tem muitas outras provas que andam surgindo por aí, mas você sabe como é que é, né, mano? Bíblia, você mexe no vespeiro com essa galerinha. Bom, enfim, isso é um assunto para outros vídeos. Se você gostou, se você acompanhou até aqui, eu espero que você deixe um like e que você se inscreva no canal. Você pode ativar os sininhos para mais vídeos como esse. Na verdade, o que eu tento fazer aqui, o que a gente tenta fazer, tentar desvendar a alma humana, os comportamentos humanos, o que leva as pessoas a fazerem o que fazem, ok? Então, tenha sempre uma KV com você. Valeu!